Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Nesse exato momento agora são 00:10. Por volta das 00:00, Paulo e Silas oravam, tá? E por volta dessa 00:00, nós também vamos orar. Eu não sei a hora que esse vídeo vai chegar até você, eu não sei. Eu só sei que quando chegar, você vai ser abençoado. Se você crer, você vai ver a glória de quem? A glória de Deus. Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Por volta da 00:00, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de sua prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Está escrito aqui na palavra de quem? Está escrito na palavra de Deus. Paulo e Silas, eles estavam aqui presos. Mas por que é que Paulo e Silas estavam presos? Por causa de uma libertação. Eu vou já orar pela tua vida, amém? Eu quero que você deixe aí o seu nome para oração, tá bom? Deixa aí o nome do teu filho, deixa o nome do teu pai, deixa o nome da tua mãe, deixa o nome do teu marido, deixa o nome da tua mulher, tá? Deixa o nome do teu filho, tá bom? Do teu neto, da tua neta. Deixa o nome da pessoa para quem você quer uma oração. Deixa aí o teu nome para oração, tá bom? Você vai ser uma pessoa muito abençoada, porque eu vou estar apresentando o teu nome a Deus. E só Deus ele pode resolver a situação que você está vivendo, tá bom? Deus é quem conhece os teus passos. Deus é quem conhece os teus pensamentos. Deus tem visto o que você tem passado, tá bom? Deus tem visto o que você tem enfrentado. As lutas, as barreiras, as dificuldades, as provações. Deus, ele tem visto. E isso aí que você tem passado não é para a morte, é para a glória de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida através do que você está passando. Você crê nisso? Eu creio, eu creio. Eu acredito que o que eu estou passando hoje é por nome do Senhor ser glorificado. Eu acredito nisso. E se você acreditar nisso também, você vai ser completamente abençoado. Nesse canal eu dou conselhos espiritual, mas é conselho pro bem, tá bom? Não é conselho pro mal. Eu não vou te dar um conselho espiritual pro mal, não, tá bom? Eu não vou te dar um conselho espiritual pro mal. Vou te dar um conselho espiritual pro bem, para você vencer, para você crescer, para você saber como você lutar contra o seu inimigo espiritual. O seu inimigo espiritual é o diabo, é o Satanás, é as forças das trevas,
Esse é o nosso inimigo espiritual. E nesse canal aqui você vai aprender como lutar contra essas forças espirituais. Porque se você não tiver as armas adequadas, tá? Se você não tiver as armas adequadas para lutar contra as forças espirituais das trevas, você não vai vencer. Você não vai vencer. Você tem que ter as armas adequadas. Você tem que ter as armas certas para você lutar contra forças do mal. Você não vai para uma batalha despreparado, ou vai? Você vai para uma guerra despreparado? Sem colete? Sem arma? Você vai? Você não vai. Então, antes de você ir para uma guerra, você tem que ir preparado. Antes de você ir para uma guerra, você tem que se preparar antes. Você não vai para uma guerra, para uma batalha. Você não vai para uma guerra, para uma batalha despreparado. Se você for, então se você for para uma guerra despreparado, você não vai vencer. E se você for lutar contra o inimigo espiritual despreparado, também você não vai vencer. Você não vai vencer. Não adianta. Por que você não vai vencer? Porque você tem que ter as armas. E essas armas espirituais para lutar contra as forças negativas, essas armas espirituais, uma, principalmente é a oração. Isso é uma arma para eu lutar contra o inimigo. O meu inimigo espiritual ele só vai ser derrotado através da oração, porque a oração é quem vai mover a mão de quem? De Deus. A oração vai abrir a porta do emprego. A oração vai libertar pessoas que estão cativas, aprisionadas, pessoas que estão usando drogas, está escrava das drogas. Você sabia disso? Que as pessoas quando tá escravizada das drogas é porque a pessoa ela não tem mais o controle de si mesma. Quando você perde o controle, aí você passa a ser escravo. Você não tem controle das suas vontades. Você não tem domínio, tá? Você não tem domínio daquilo que você quer para a sua vida. Ou seja, uma jovem falou, eu até queria parar de usar droga, mas eu não posso porque as drogas é mais forte. Foi as palavras de uma jovem, tá bom? Uma jovem, lá na Cracolândia. Você que é daqui de São Paulo, você sabe o que eu tô falando, o lugar que eu tô falando. Então, as drogas levam as pessoas a essa situação. As drogas escravizam as pessoas e as pessoas ficam dependentes daquilo. Aí a jovem, ela tem que roubar para manter o vício dela. A jovem tem que se prostituir para manter o vício dela, fumar crack, fumar maconha, cheirar pó, cocaína. Ela tem que se prostituir para manter aquele vício, porque as drogas é mais forte do que ela. Só que por trás dessas drogas tem o quê? Tem um demônio. Você sabia disso? Quem levou a pessoa a usar a droga foi um demônio. Porque, querendo ou não, são filhos de Deus. Todos nós. Que seja usuário de droga, que não seja. Que seja bandido, que não seja. Que seja prostituta, que não seja. Todos nós, em gerais, somos filhos de Deus. Só que o diabo quer escravizar os filhos de Deus. O diabo ele tem isso.
O propósito dele é esse, é escravizar os filhos de Deus, jogar no lamaçal do pecado, jogar no lamaçal do erro, jogar no lamaçal, deixar lá escravizado. Esse é o intuito do inimigo. E se você não lutar com as armas espirituais, você não vai vencer. É só através da oração, é só através do jejum, são as armas espirituais que eu estou te falando. É a oração. Daqui a pouco nós já vai orar já. É a oração, é o jejum, é uma madrugada. A Bíblia diz, não nessa palavra aqui, ó, não nessa palavra. A Bíblia diz que eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Você acha Deus de madrugada. Você se encontra com Deus, com a presença de Deus na madrugada. É forte ou não é? Você se encontra. Só que eu queria que você entendesse uma coisa. Eu falo muito. Para mim falar de Deus, eu falo muito. Eu falo muito de Deus, tá? E eu queria que você entendesse uma coisa aqui, ó. Existia uma jovem que dava lucro para a cidade. Aquela jovem dava lucro para a cidade. Só que aquela jovem tinha uns donos. Tinha alguém que cuidava daquela jovem. Aquela jovem era uma jovem adivinhadora, tá bom? Ela adivinhava o CPF da pessoa. Aquela jovem adivinhava o casamento da pessoa. Aquela jovem adivinhava. Era uma jovem adivinhadora. O pessoal chegava lá e queria saber qual era o dia que ia se casar. Ela adivinhava. E toda vez que Paulo e Silas passavam pela praça, eles iam em caminho da oração. A Bíblia diz, eu estou pregando a Bíblia para você, eu não estou lendo não, mas o que eu estou pregando para você está escrito na Bíblia, porque a palavra de Deus está no meu coração. A palavra de Deus está guardada na tábua do meu coração. E eu tenho muitas frases, eu tenho muitas mensagens guardadas no meu coração. Então o que eu estou falando para você está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Seguindo Paulo na praça. E a cura de uma jovem adivinhadora. Então aquela jovem ela foi curada. Aquela jovem foi curada através de Paulo e Silas. Paulo e Silas passavam naquela praça para subir para a casa de oração. E ali, todo dia aquela jovem falava. Todo dia aquela jovem falava. Esses dois homens que passam por aqui são servos do Deus vivo. O Espírito falava na boca daquela jovem. E todo dia ela falava aquilo. Todo dia ela falava aquilo. Isso ali passou a incomodar Paulo e Silas. Estava trazendo perseguição para Paulo e Silas. Paulo e Silas passou a ser perseguido por causa daquela jovem que estava adivinhando ali na praça. E ela falou, esses homens que passam aqui para subir para a casa de oração são servos do Deus vivo. Pelo menos falou a verdade, né? O espírito mau. O espírito de adivinhação que estava na vida dela, que é um demônio de adivinhação. Existe um demônio que adivinha, tá? É o famoso demônio da revelação. É o mesmo. Que joga cartomante. Eu tinha uma cliente que jogava cartomante. Jogava as cartas na mesa. Ela adivinha também a cartomante. Ela adivinha. Os pastores também aí estão revelando também, adivinha no CPF. Os pastores também estão adivinhando, hein? Eu queria esse dom, hein? Eu queria esse dom, adivinhar o CPF da pessoa. Porque eu não ia adivinhar o CPF, não. Eu não ia.
Eu ia adivinhar o número da Mega Sena para me ficar podre de rico e ajudar os necessitados. Então, muitos passam necessidade aí. Eu ia. Aí todo mês eu ia adivinhar o número da Mega Sena, todo mês. Aí eu ia jogar. Aí eu ia jogar dinheiro pro ar. Eu ia jogar dinheiro pro ar. Para de palhaçada, rapaz. Para de palhaçada, rapaz. Eu vi na internet um escândalo tão forte. Pastores usando aplicativo para adivinhar CPF do povo. Para de palhaçada, rapaz. Vai pregar a palavra de Deus para salvar as almas, rapaz. Pegaram um pastor em flagrante. Pegaram o pastor no flagrante. Um aplicativo artificial para revelar o CPF dos irmãos das igrejas. Isso aí é escândalo, tá? Isso é escândalo. Para mim, isso é escândalo. Ai de vós, por quem tá vindo os escândalos. Ai de vós. Todo dia Paulo e Silas passavam pela praça, todo dia. E todo dia aquela jovem adivinhadora falava: esses homens são servos de Deus vivo. E isso ali incomodou a Paulo e Silas. Aí Paulo e Silas, deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver se eu pego a mensagem que Paulo e Silas expulsa aquele demônio, rapaz. Seguindo Paulo e Silas, clamando em alta voz: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Não, aqui é a jovem, né? Que está falando que eles são servos do Deus Altíssimo. Isto se repetia por todo dia, tá vendo aqui, ó? Aqui, agora eu tô lendo a Bíblia, tá? Eu tô lendo a Bíblia agora. Isto se repetia por todo dia. Então Paulo, já se indignando, olha, ó, eles passou a se indignar com aquilo, porque isso ali era todo dia que eles passavam para orar na casa de oração. Aquela jovem adivinhadora falava aquilo, e aquilo estava trazendo perseguição para eles. O diabo ele fala, até trazer perseguição para tua vida. O diabo ele vai mentir contra a tua vida para trazer perseguição para tua vida. O diabo vai usar pessoas com espírito do mal para julgar a tua vida, para falar que tu está fazendo isso, para falar que tu está fazendo aquilo. Mas na verdade é o diabo que está falando para vir perseguição para a tua vida. E aqui então Paulo e Silas, já se indignando, voltaram-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Incomodou a Paulo e Silas. E Paulo e Silas voltaram para trás e falou: eu te mando, espírito imundo, sai da vida dela. A Bíblia diz aqui: na mesma hora saiu. Aí saiu aquele espírito da vida daquela jovem. Aquela jovem foi liberta. E se a jovem foi liberta, acabou o quê? Acabou os lucros que ela ganhava dinheiro adivinhando. Muitos pastores recebem por adivinhações. Ó. Os pastores revela a amante, aí a irmã, é verdade, meu marido me trai mesmo, não sei o quê. Aí vai dar ali uma gorjeta pro pastor, dá um dinheirinho pro pastor. Aí é problema dele. E é problema de quem tá pagando também. Só que besta eu não sou. Besta eu não sou. E tá escrito aqui, ó. Tá escrito na Bíblia, na palavra de Deus, que é quando aquela jovem ela foi liberta,
os núcleos acabaram. Você acha que Deus, preste atenção agora, você acha que Deus vai estar usando um pastor para estar adivinhando a amante do teu marido, da tua esposa, para tu estar pagando com o pastor? Pagando a revelação? Então não é revelação, não é de Deus, não. Jesus cobrou a revelação. Jesus revelou os 5 maridos da mulher samaritana. Você lembra daquela passagem? Você lembra? Quanto foi que Jesus cobrou daquela samaritana? A samaritana não podia nem conversar com os judeus. E aquela samaritana estava tirando água do poço. E Jesus chega lá. E aquela mulher, ela tinha 5 maridos. A samaritana tinha 5 maridos. E o que estava com ela, atual, não era dela também. Foi o que Jesus falou. Quando Jesus pede água do poço para ela, ela falou: como tu, sendo judeu, pede água de beber para mim, se eu sou samaritana? Se a lei não permite isso, Jesus, ele veio para quebrar todas as leis. Jesus, a lei de Moisés, a lei dos 10 mandamentos. No Velho Testamento, que era olho por olho, dente por dente, Jesus quebrou toda aquela lei. Jesus pegou os 10 mandamentos de Moisés e desfez aqueles 10 mandamentos e formou em quantos mandamentos? Em 2 mandamentos. Então Jesus, ele veio para quebrar as leis, tá? Naquela lei da Bíblia, do Velho Testamento, os judeus não podiam nem conversar com os samaritanos. E Jesus chega no poço para pedir água para aquela samaritana. E quando Jesus chega e pede água para ela, quando Jesus pede água para ela, ela fala: como tu, sendo judeu, tu me pede água? Aí Jesus foi e revelou os 5 maridos que aquela mulher tinha. Agora, quanto foi que Jesus cobrou por aquela revelação? Aí aquela mulher: Senhor, agora tem visto que o Senhor é profeta. Como que o Senhor sabe que eu tenho 5 maridos? E a mulher tinha 5 maridos. Andava com um, andava com o outro, tinha 5 maridos, a mulher. E quando Jesus revela os 5 maridos daquela mulher, aí Jesus prega a salvação. Jesus não cobrou nenhum real pelaquela revelação. Jesus pregou, foi a verdade para ela. E quando Jesus revela, entrega a revelação de Deus, Jesus prega a verdade. Jesus prega o reino do céu para a samaritana. E Jesus falou naquela mesma palavra que a água que Jesus ia dar para ela, a água que eu vou lhe dar vai jorrar água para a vida eterna. Jesus estava pregando a salvação para ela. Jesus pregou a salvação para ela depois que revelou os 5 maridos dela. Depois que Jesus revela os 5 maridos, Jesus prega a salvação para ela e falou: a água que eu vou te dar, você vai jorrar água para a vida eterna. Então, quando aquela jovem ela foi liberta, acabou os núcleos da cidade. E quando acabou os núcleos da cidade, aí vieram os senhores que cuidavam daquela jovem, e aí arrastaram Paulo e Silas pela cidade, que aqueles senhores ali eram a autoridade daquela cidade. Eram as autoridades daquela cidade. E aí arrastaram Paulo e Silas pela praça, espancaram, açoitaram e jogaram na prisão. Aí por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e ali veio um grande terremoto.
Vamos orar em nome de Jesus, porque eu já falei demais. Eita Deus. Pai querido e Pai amado, meu Deus, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, Jesus. Eu acredito, meu Pai, que é mais ou menos meia-noite e meia agora. Eu acredito que seja umas 00:40. Eu também estou aqui, Jesus, por volta da meia-noite. Estou orando, meu Pai, para que o Senhor vá de encontro quem está ouvindo essa oração agora. Essa pessoa, meu Pai, que foi humilhada. Essa pessoa, meu Deus, que foi açoitada. Essa pessoa, meu Pai, que foi aprisionada, foi jogada num cárcere. E eu oro nesse momento agora, meu Deus, para o Senhor repreender essa força do mal, essa força ao contrário. Meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus esse espírito que usa essa pessoa. Está repreendido, você, espírito de adivinhação. Você que está dando lucro. Você que está dando lucro. Você que está dando lucro. Para muitas pessoas, você que está enganando o povo. Eu repreendo você, Satanás dos infernos. Eu repreendo você, Satanás dos infernos. Satanás dos infernos. Está queimado. Está repreendido em nome de Jesus. Você que é um espírito de adivinhação. Você está usando até os pastores. Os pastores estão enganando o povo. Estão enganando o povo. Usando aplicativo. Misericórdia, Jesus. Oh Deus. A que ponto chegou o teu povo? Jesus falou: criei filhos e criei filhas, mas eles não andam mais no meu caminho. É mais fácil um animal dar ouvido à minha voz do que o próprio filho e filhas que eu criei. É mais fácil um animal andar nos caminhos do Senhor do que um ser humano que ouviu a voz de Deus e se desviou do caminho. A pessoa que se diz que é o ministrador da palavra e fica usando aplicativo artificial para revelar o CPF do povo, está usado pelo diabo, Satanás dos infernos. Está repreendido. Está enganando o povo. Você que está enganando o povo, você está repreendido, Satanás dos infernos. Está repreendido. 70 vezes 7. Oh meu Deus. Envia um anjo, meu Pai, para levar a cura, para levar a libertação disso, para esse homem, para essa mulher, essa pessoa, meu Pai, que não consegue dormir à noite. Quando essa oração, meu Deus, chegar ao lado dessa pessoa, quando essa oração, meu Deus, chegar à casa dela, eu estou orando aqui, meu Deus, em nome de Jesus, por volta da meia-noite. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu entro em oração em nome de Jesus. Abraça esse homem, Jesus. Abraça essa mulher. Essa pessoa não consegue dormir à noite. Meu Deus, envia um anjo, teu Espírito. Consola, meu Pai. Essa pessoa que está ouvindo essa oração agora, que está sentindo uma coceira. Essa pessoa, ela está sentindo uma coceira. Essa coceira vai passar agora, tá? Deus colocou no meu coração agora. Tem pessoas que estão ouvindo essa oração. Essa pessoa está sentindo uma coceira.
E essas manchas que estava produzindo, que estava nascendo no seu corpo, desaparece em nome de Jesus. Essa coceira vai cessar em nome de Jesus. E essas manchas vão desaparecer em nome de Jesus. Eu profetizo. Eu profetizo a sua cura, a sua libertação. Pessoas que estão ouvindo essa oração, tem pessoas que estão sendo curadas dessa enfermidade. Em nome de Jesus. Está livre, curada. Para a honra e glória do nome do Pai, do nome do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Tá bom? Tem alguém que participou dessa pequena oração? Eu não posso nem estender muito não, porque eu falei demais. E se não, vai estender muito o vídeo, tá? Mas eu quero que você deixe o teu nome para a oração. Eu vou te ajudar em oração, tá bom? Eu vou te ajudar em oração. E a oração, ela move a mão de Deus. A oração toca o coração de Deus. Quando a oração ela é feita com sinceridade, tá bom? Se a oração que eu realizar for uma oração sincera, Deus vai ouvir a oração e você vai ser livre. Você vai ser curado. Deus falou do meu coração na oração, que tem pessoas que estavam com uma coceira. Eu não sei porquê. Mas essa pessoa que está com essa coceira, ela foi livre, ela foi curada, tá? Ela foi curada dessa coceira. Está profetizado, você não tem mais nada. Você que estava se coçando. E essas manchas que estavam aparecendo no teu corpo, vai desaparecer no nome de Jesus, tá bom? No nome de Jesus. Porque Deus é quem cura, Deus é quem salva, Deus é quem liberta, tá bom? A cura e a libertação está nas mãos do Senhor. E com a minha boca eu abençoo, e com a minha boca eu amaldiçoo. Só que com a minha boca eu estou abençoando e estou amaldiçoando essas manchas que estavam surgindo no seu corpo. Eu estou amaldiçoando essa coceira que você estava a se coçar. Está amaldiçoado no quinto dos infernos, desaparece em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e amaldiçoe essas manchas, essas coceiras. Eu amaldiçoe para você ser livre delas. Está amaldiçoado. Vai desaparecer da sua vida. Vai desaparecer do seu corpo. Em nome de Jesus. E você está livre. Jesus, ele passa numa figueira. E a figueira não tinha figo. E Jesus estava com fome. E Jesus estava indo com os discípulos. Jesus, ele olha para a figueira e não tem figo. Aí Jesus falou o que com a figueira? A partir de hoje, não nasça, não produza mais fruto. Jesus falou. A partir de hoje, não produza mais fruto. Não produza mais figo. Quando foi no outro dia que os discípulos passaram por lá, a figueira secou. A figueira morreu. Porque com a nossa boca, com a nossa língua, nós abençoa e amaldiçoa. Então, você seja abençoado em nome de Jesus. Vou deixar um beijo, tá bom? Eu vou deixar um beijo no coração de todos os inscritos desse canal. Você é um inscrito desse canal? Então assim um beijo no teu coração em nome de Jesus.